respondi essas perguntas para alguém da mesa que certamente saberão mais que eu. Nós vamos aqui, neste período, discorrer um pouquinho algumas reflexões sobre as contribuições, mais especificamente sobre a folha de salários e sua oneração, ou podemos falar de um modo mais abrangente sobre a folha de pagamentos. Eu digo que são algumas reflexões porque nós não vamos aqui destrinchar os elementos que compõem essa folha de salários e cada um das contribuições sobre elas incidentes, mas trazer algumas ideias para que nós possamos refletir e repensar um pouco o funcionamento do nosso sistema, que é algo que eu sei as bancas de advocacia já vêm fazendo. Então, vamos compartilhar um pouco essas ideias. E o fundamento de tudo isso não poderia ser outro senão a Constituição da República. Nas preciosas lições do professor Geraldo Ataliba, do professor Roque Carrasa, do professor Paulo de Barros Carvalho, todos eles, além dos principais doutrinadores do país, seguem a Constituição como norte. Não poderíamos tomar um ponto de partida diferente, porque, afinal, é lá na Constituição que nós temos a repartição das competências tributárias, que é uma repartição rígida, rigorosa. O Constituinte ele foi minucioso, exaustivo ao relacionar o que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios podem ou não podem fazer, colocando lá alguns impedimentos mediante imunidades, princípios que precisam ser observados por ocasião da tributação. E com a legislação que diz respeito às contribuições previdenciárias, também não poderia ser diferente. Deve seguir como norte a Constituição da República. Portanto, a Lei 8.212, por exemplo, ela deve ser interpretada de um modo que seja compatível com os termos constitucionais, assim como o Decreto 3.048 também deve ser interpretado de um modo que siga essa linha constitucional dos preceitos constitucionais. E eu estou dizendo isso porque, em relação às contribuições para a Seguridade Social que incidem sobre a folha de pagamentos, encontra essa previsão muito bem delimitada na Constituição. O Constituinte, quando foi falar de contribuições, ele, pelo menos num primeiro momento, numa primeira visão, parece que não foi tão minucioso, porque, como as contribuições eles têm uma finalidade específica, que é social, de intervenção do domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o Constituinte qualificou pela finalidade, qualificou pela destinação, e não indicou as possíveis hipóteses de incidência de uma forma expressa, até mesmo por conta da contingência. Já que eu vou instituir uma contribuição para intervir no domínio econômico, a hipótese que eu vou eleger vai depender do domínio que eu quero intervir, do contexto histórico, social e econômico que eu estou vivenciando. Mas eu quero chamar a atenção para as contribuições para a Seguridade Social, que estão previstas lá no artigo 195, e que, em relação a essas, o Constituinte não quis deixar muito aso à criatividade do legislador. Portanto, indicou lá, taxativamente, as possíveis bases de cálculo, as possíveis hipóteses de incidência dessas contribuições destinadas à saúde, previdência e assistência social. Dentre elas, nós vamos voltar a atenção aqui para a folha de salários. Na redação original da Constituição, essa contribuição era exigida dos empregadores e incidente sobre a folha de salários, faturamento ou lucro. Como ela fazia menção a empregadores e folha de salários, a linha de julgamento, a linha de entendimento dos nossos tribunais foi no sentido de que, portanto, não poderia incidir sobre valores que não configuram salários, como o pagamento aos avulsos, autônomos, administradores. Por conta dessa visão acertada, no sentido de termo de folha de salários, de empregador, a redação constitucional foi alterada. E, a partir da emenda constitucional número 20 de 98,
Não se fala mais apenas em empregador como sujeito passivo, mas o empregador ou empresa, portanto, independe de ter empregados com vínculo empregatício propriamente dito nos termos da CLT. Daí, a base de cálculo também precisou ser alterada. Não se fala mais, então, em folha de salários apenas. Folha de salários quando estiver diante de empregado. Mas e se for um autônomo, prestador de serviço? Também vou exigir a contribuição sobre esses valores pagos. Porém, a Constituição, então, referiu aos demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Então, chama atenção para essa ampliação, mas que foi uma ampliação não tão abrangente como às vezes se pretende. Quer dizer, ela ampliou para não ficar restrito àquele pagamento ao empregado com vínculo empregatício. Mas esses demais rendimentos continuam sendo demais rendimentos pela remuneração do trabalho, pela remuneração de um serviço prestado. Portanto, não é qualquer valor pago a prestador de serviço ou ao empregado. Tanto o salário ele tem uma definição mais delimitada, até por conta do artigo 3º da CLT, e que faz referência a essa remuneração do trabalho de alguém que executa a atividade de uma forma habitual, com subordinação, que é o que caracteriza o vínculo empregatício. Mas os demais rendimentos do trabalho são também remuneração por uma atividade prestada. São também contraprestação por um serviço exercido. De modo que, em quaisquer dessas duas hipóteses, o que eu exijo é uma contraprestação do trabalho. Logo, seja em relação ao assalariado, seja em relação ao trabalhador autônomo, avulso, somente pode ser base de cálculo da contribuição aquilo que remunerar o trabalho, valores outros não. Daí as decisões consolidadas nos nossos tribunais, como é o caso do STJ, entendendo que as verbas indenizatórias não compõem a base de cálculo dessas contribuições. Então, as férias indenizadas, aviso prévio indenizado, licença-prêmio indenizada, não gozada, os valores recebidos a título de incentivo a programas de demissão, tudo isso caracteriza uma forma de indenização, né? Porque não é propriamente uma remuneração de um trabalho que eu executei, de um serviço que eu prestei. Só que, a despeito disso, nós temos algumas polêmicas na atualidade. E uma delas foi instaurada com um decreto, portanto, já é um probleminha, que é uma via infralegal. O decreto tem apenas a função de regulamentar e esmiuçar o que diz a lei e não dispor de uma forma contrária. Mas o decreto 6.727 de 2009 revogou o dispositivo do regulamento da Previdência, que também é um decreto, mas que regula a Lei 8.212, né? Mas revogou um dispositivo que prescrevia que o aviso prévio indenizado não compunha a base de cálculo das contribuições para a Seguridade Social. E nessa esteira, então, a Receita Federal do Brasil editou uma instrução normativa determinando como é que se calcula o que compõe essa base de cálculo. E aí mencionou lá, acrescente-se o valor do aviso prévio indenizado. Então, como é que fica essa situação? O aviso prévio indenizado agora, portanto, compõe a base de cálculo? Porque eu falo do aviso prévio não indenizado, houve um trabalho, é uma remuneração para aquele mês. Mas, no indenizado, dispensa-se o sujeito e paga-se uma remuneração correspondente sem qualquer prestação de serviços. Ora, antes da emenda 2098, falava-se em folha de salários. Aviso prévio indenizado era salário? Não. Por quê? Porque não remunera trabalho. Mas depois da emenda 20 de 98 e antes desse decreto, ora, aviso prévio indenizado continua não remunerando o trabalho. Portanto, também não pode ser objeto de tributação. E depois, já que o decreto 6.727
acabou revogando essa suposta isenção. Por que suposta isenção? Porque parece que, pelo fato de estar mencionado no decreto que não incide sobre o aviso prévio indenizado, então isso seria uma liberalidade da administração? Não. Uma decorrência do conceito constitucional. A Constituição elegeu, para fins de hipótese de incidência, falar em salário e rendimento do trabalho. Então, toda a legislação subjacente tem que tomar por norte esses conceitos constitucionais. Não podem sofrer essas alterações, essas delimitações, nem pela lei e muito